Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você que acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Hoje é dia de São Tomé de Aquino. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos. Faz agora 22 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o governo poderá realizar uma reforma ministerial após a eleição dos comandos da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Mourão citou uma possível troca do Ministério das Relações Exteriores. No entanto, o vice-presidente ressalva que não tem participado das discussões sobre o assunto. O novo desenho do primeiro escalão vem sendo debatido nos bastidores. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Prefeitura de São José dos Campos concluiu a primeira etapa de vacinação em asilos. Prepare o bolso. Segundo reajuste em janeiro deixa a gasolina 5% mais cara. Prefeituras de Ubatuba e São Sebastião vão flexibilizar a abertura de salões de barbearia e academias na fase vermelha. Caminhoneiros prometem paralisação nacional para segunda-feira e tiram o sono do presidente Bolsonaro. Estrada Rural do Jaguari, em São José dos Campos, é totalmente liberada. Comerciantes fazem protesto contra as regras da fase vermelha em Caçapava e Campos do Jordão. Santos e Palmeiras já estão no Rio de Janeiro para a final da Taça Libertadores da América. Corinthians tem 10 jogadores testados positivos para a Covid-19. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. Dívida pública federal está em 5 trilhões. É o resultado da emissão de papéis para fazer frente aos gastos com a pandemia. Vou falar também sobre os esforços do presidente para evitar o movimento de caminhoneiros na semana que vem e para ajudar bares e restaurantes prejudicados pelos fechamentos que são praticados por governadores ou por prefeitos, nos quais o presidente da República está impedido de agir de outra forma. E numa palestra que eu fiz na Marinha, no setor todo mundo ficou com Covid, ninguém foi internado e todo mundo fez o tratamento precoce, né? Isso é observação científica. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h03. Repita. 7 horas 3 minutos. A Prefeitura de São José dos Campos já aplicou mais de 1.000 doses da vacina contra a Covid-19 e concluiu a primeira etapa de vacinação em asilos. O município também informou que começará a imunizar pessoas do grupo prioritário com as doses da vacina de Oxford, que já estão na cidade. Mais de 19 mil pessoas vão receber doses do imunizante na primeira etapa de vacinação. De acordo com a administração municipal, todos os 34 asilos de São José dos Campos e o Hospital Geriátrico foram visitados pelos agentes de saúde. Foram 1.158 pessoas vacinadas, entre residentes idosos e funcionários das instituições. Outros quase 5.000 profissionais da saúde já foram vacinados com as doses da Coronavac. A Prefeitura de São José dos Campos já começou a aplicar as doses do imunizante de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. A cidade conta com 8.470 vacinas do laboratório. O público-alvo da vacinação segue sendo os profissionais da saúde que atuem diretamente no atendimento a pacientes com Covid-19. Na primeira etapa de vacinação, São José recebeu 19.470 doses das duas vacinas. A cidade segue o Plano Nacional de Vacinação. Estradas.
Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos. A gente tem trânsito lento no quilômetro 209 na pista expressa e também no 219 na pista marginal. Os dois pontos aí na altura de Guarulhos. E também quase na chegada a São Paulo, pela pista marginal, quilômetro 227, também tem trânsito lento agora. Todos os pontos por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna também já tem lentidão ali na altura de Guarulhos, vai do quilômetro 23 até o quilômetro 18 no sentido capital, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguá, todas seguem com trânsito livre, tempo bom, com sol. Motorista faz uma viagem bastante tranquila por estas três rodovias. Apenas ressalvando aqui, a rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação do trecho de serra e, por conta disso, tem pare e siga justamente naquela região. Agora 7h06. Repita. 7h06. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira teremos sol e temperaturas altas, aumento gradativo de nebulosidade, mas com possibilidade de chuvas a partir da tarde. As temperaturas estarão elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento temos 22 graus. Agora são 7h09. Repita. 7h09. Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem conosco, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Nosso WhatsApp é o 99707-7791 para perguntas ao prefeito. E já tem perguntas, né? É muita coisa ao prefeito Felício Ramuto, né? Antes do prefeito chegar aqui, a gente já tem perguntas, viu, prefeito? O pessoal fica sabendo que você vem aqui e já começam a chegar os questionamentos. Muito bom, mas eu também, antes de chegar aqui no elevador, né, uma senhora me encontrou e me agradeceu por conta do atendimento da saúde. Então, muito bom começar o dia assim, Sem logo dúvida. cedinho. E agora vamos receber também as críticas, sugestões da população. Elogios e críticas são sempre bem-vindos se vierem assim com informação onde a gente pode fazer melhor, né, prestar ainda um melhor serviço. Por isso que a Jovem Pan presta um grande serviço para a cidade, trazendo essas sugestões. Bom dia. Bom dia. Prefeito, a gente sabe que essas 2 semanas que passaram aí, realmente, manifestações com relação ao próprio governador João Dória, com o aumento dos ICMS, a gente falou aqui sobre isso, mas teve uma carreata na cidade e teve problema de multa de trânsito, enfim. E também agora, os comerciantes reclamando da fase vermelha, do que está atrapalhando muito o trabalho deles. O que dá para falar para os nossos ouvintes, prefeito, nesse sentido? Olha, eu venho do comércio, né? Minha vida foi de barriga no balcão, eu imagino, né, o que esses comerciantes têm sentido, né? É claro que eu não posso dizer que sei o que esse comerciante, só quem está na pele das pessoas podem dizer que sabem o que eles estão sentindo. Eu imagino por ter sido comerciante, né? E em um momento tão crítico, onde as pessoas não podem levar, né, fazer aquilo que gostam, que é abrir as suas lojas, mas agora eu acho que a situação está melhorando, né? Tá melhorando? Amanhã o Comitê de São José vai fazer uma nova avaliação, nós vamos acompanhar os dados, os números, de acordo com o Plano São Paulo, né? Como estão os números de São José dos Campos, mas é importante a gente dizer que ao longo desses quase 10 dias, né, praticamente, 11 dias, segunda-feira farão 14 dias da fase vermelha, a gente viu sim uma redução já na questão da velocidade das internações, apesar de que um número de mortes muito alto, porque assim, tudo tem um certo atraso, né? Começa a aumentar os casos, as pessoas depois de 10 dias passam a se internar e depois de 10, 15 dias, alguns vêm a óbito. E a gente vê agora um volume de óbitos realmente assustador
né? Recorde não só no país, mas também aqui no Vale do Paraíba e até em São José dos Campos. Agora, a gente sempre analisa, e o nosso comitê analisa a epidemia, a pandemia, por conta da data do sintoma, do primeiro sintoma. E é isso que a gente tem feito e vamos continuar defendendo, viu, Clemente? Muita gente pergunta, não, mas agora o prefeito acompanha o que o governador quer, agora depois. Na verdade, eu defendo que o nosso comitê é que tenha autonomia, seja para flexibilizar ou até mesmo para apertar, como foi o que nós fizemos. Então a gente tem muita consciência e a gente gostaria de ter o reconhecimento do Ministério Público e da Justiça, que a gente tem gente competente aqui para tomar as decisões certas para a nossa cidade. E como fica isso, prefeito? A gente sabe que tem muitas prefeituras, entre aspas, peitando o governo do Estado. E, logicamente, o Ministério Público já se posicionou contra isso. Eu vi que todas recuaram, né? Após Taubaté, por exemplo. Litoral Norte. Então eu vi que realmente foi o que eu fiz, na verdade. Tudo isso já aconteceu. Muita gente, logo quando Taubaté, vou dizer aqui para você, colocou e declarou como essencial bares e restaurantes academias, né? E barbearias e cabeleireiros, né? Baseada num decreto federal. Eu já fiz exatamente a mesma coisa em maio desse ano. E aí o Ministério Público, a Justiça... Maio do ano passado. Desculpe, maio do ano passado, 2020. Então... E já sofreu Eu, inclusive, uma ação de justiça. Quando vi isso, avisei até alguns colegas prefeitos, né, que provavelmente isso ia acontecer, como de fato aconteceu, e a gente vê um certo recuo. Mas eu ainda continuo defendendo, e vou sempre defender, que as cidades, com base em dados, nós temos um comitê multidisciplinar, né, possam definir o seu futuro. Esse comitê, prefeito, é formado por quantas pessoas? Aqui em São José? Em São José. São 14 pessoas diretamente, de várias instituições privadas e públicas e de várias áreas de atuação. Eu defendo que a gente sempre tem que analisar a vida como um todo, incluindo a saúde, a questão psicológica, a questão econômica, tudo isso, e é isso que o comitê faz. Prefeito, a gente sabe também que, acabou de falar agora sobre o número de mortos, que aumentou bastante em São José. Qual que é o parâmetro disso que você pode falar para o ouvinte? Porque a gente, logicamente, acaba ficando preocupado. Então, parece-me que o número de casos vai se estabilizando, mas o número de mortos, em razão desses 14, 15 dias, aumentou bastante, né? Isso não é uma boa notícia, né? Não é uma boa notícia. Cada óbito, se fosse um apenas, já seria um momento da gente lamentar, né? Claro. Todas as pessoas. Inclusive, vou até compartilhar, muita gente já falou eu gosto de ter informação e passar informação para a população. Aí cada um é que vai fazer uma análise daquela informação. Como eu sou prefeito, eu recebo muita informação e tenho muita informação. Então, por exemplo, este ano, Clemente, 15% a mais de óbitos. É o maior crescimento, esse ano de 2020, foi o maior crescimento de óbitos na nossa cidade. Óbitos crescem por volta de 2% a 4% ano a ano, e claro que isso é fruto direto da questão da pandemia. Então nós tivemos aí praticamente 15% a mais de óbitos. Também é importante dizer que São José dos Campos tem a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes das maiores cidades do estado de São Paulo. Então nós temos o menor número de óbitos. Isso significa que o nosso enfrentamento à pandemia tem sido feito da forma correta, comparando com outras cidades. O ideal é que não tivéssemos óbitos, claro, né? E também recentemente publiquei até nas minhas redes sociais um comparativo do número de óbitos por habitantes daquelas cidades que ofereceram aquele kit Covid, né? Sim. Com São José dos Campos. E São José dos Campos é menor do que todas as cidades acima de 100 mil habitantes que ofereceram isso. Então eu coloquei isso como uma informação, né? Para as pessoas. Às vezes tem alguns mais afoitos. Não, o prefeito está falando isso, está falando... Não é político, não tem nada de político. Eu apenas passei uma informação com resultado, né? Para que as pessoas entendam que as opções que São José fez, né, baseados, claro, no nosso comitê, na nossa equipe técnica, tem dado um resultado melhor do que das 20 maiores cidades do estado de São Paulo, e inclusive das cidades que ofereceram esses acima de 100 mil habitantes, esse tal desse kit Covid. O que seria kit Covid? Seria o pessoal distribuía, eu não sei exatamente o que é. Né? Isso, como profilar. Não era o início do antes mesmo da pessoa ter qualquer coisa. Fazia para prevenção mesmo. Né? Um grande galpão, distribuíram esses kits. A nossa equipe de médicos sempre entendeu que aquilo não seria positivo, e de fato o resultado mostra que em número de óbitos isso não trouxe um resultado diferente de
outras cidades com o mesmo porte do Brasil. Comparativo de número de mortos, a questão de 3 semanas atrás e hoje, o que você pode falar para o nosso ouvinte? Quantos mortos hoje, na média, há 15 dias, por exemplo, é feito quando não estava... 15 dias, um pouco mais, porque eu me lembro que o próprio secretário de Saúde, Danilo Stanzani, comentou no início pós ali o ano novo, que a gente ia ter essa informação sobre o avanço no número de casos durante 15 dias após o período de Réveillon, de festa de final de ano, e bateu direitinho, né? Olha, Clemente, na segunda-feira, quando iniciamos a fase vermelha, nós mostramos, inclusive no dia da vacinação, que foi na terça, nós mostramos que chegamos a ter 138 pessoas internadas no hospital municipal. 138. Era o recorde. Um pouco antes eu esteve aqui, falou que eram 110. Isso, 138. 138. Na quinta que eu estive aqui, foi o recorde absoluto de pessoas internadas. Hoje, nós estamos com 103, o que é muito bom. Sim. Né? Então você vê uma redução bastante expressiva no número de internados. E essas reduções... 35 a menos. Isso, com praticamente 30% a menos. Sim. E isso é o que vai refletir daqui a 15 dias no número de óbitos, porque menos pessoas internadas, menos óbitos lá na frente, né? Então, a gente tem isso com muita clareza. Eu sempre quero dividir os dados da forma correta e transparente com a população. E em relação ao número de óbitos, conforme eu disse, houve sim uma aceleração nos últimos dias, por conta, na verdade, dos internados lá daqueles finais de ano, e agora a gente diminuiu, fica claro que a gente diminuiu a propagação com essa, vamos dizer, esse freio de arrumação que é a fase vermelha. Entrando no assunto você sobre vacinação aqui, agora tem a pergunta do ouvinte aqui, o Rogério do bairro Campo dos Alemães. Ele pergunta o seguinte: a mãe dele é idosa, tem 68 anos, e quando começa a vacinação para essa faixa de idade? E está dando parabéns aí pelo seu mandato. Prefeito, sobre esse assunto ainda, a gente sabe que já começou a vacinação, mas está muito lento, não é que está muito lenta, está muito tímida ainda, né? Mas a culpa não é de você, a culpa é a falta de vacina que ainda não chegou. O que está acontecendo no governo do estado e no governo federal que não tem a massa sendo vacinada, prefeito? Olha, a resposta serve, na verdade, a sua pergunta e a pergunta do Rogério. Claro. Na verdade, Rogério, vou começar pelo Rogério, nós não temos uma data. Porque para que chegue a vacina para a população comum, para que você possa ir até a sua UBS, conforme o H1N1, né? Por exemplo, nós fizemos vacinação em milhares de pessoas na pandemia para os idosos, né? Provavelmente a mãe, né, do Rogério foi vacinada de H1N1 à época, né? Então, o que acontece é que nós não temos previsão da chegada das vacinas. Se tivéssemos, nós teríamos uma data. Inclusive, talvez o Rogério fique confuso, assim como muitas pessoas do Brasil e do estado de São Paulo, porque houve uma divulgação do plano nacional e do plano estadual com datas por idade. Tal data ia começar no dia 8 de fevereiro, tal data ia começar... Mas a gente não tem a vacina na quantidade suficiente sequer para vacinar os profissionais de saúde. E por que os governos divulgam, prefeito? Houve um erro, na minha opinião, da divulgação do plano nacional e do plano estadual. O plano estadual foi baseado onde o governador achou que ficaria com todas as vacinas que ele estava produzindo no Butantan. Como elas foram adquiridas pelo plano nacional, ele teve que, obviamente, São Paulo ficou com a parte que cabia a ele, 20% do total produzido, e aí aconteceu tudo isso. Então, uma informação, na minha opinião, errada, que foi dada para a população, e agora a gente aguarda as doses. Como funciona? Quem compra sempre é o governo federal, né? Também ficou meio confuso, porque teve o plano estadual, isso nunca aconteceu, sempre... Está confuso, né? Plano é sempre federal. Então o governo federal compra a vacina, envia para os estados que mandam essa vacina para os municípios. Então nós estamos aguardando o governo federal, porque tudo que foi já disponibilizado já chegou na cidade, tá? Então, por volta, nós temos 30 mil profissionais de saúde, e nós recebemos por volta de 11, com agora mais 4, 15 mil doses dividido por 2. Porque serve para 2 doses. Né? Não, é 25. Porque as 15 mil doses você tem que dividir por 2. Tá certo. Né? Porque são 2 doses para cada um. Né? Então, e aqui vou voltar a dizer, hein, Clemente, vou aproveitar a audiência do seu programa. Falei no Pingos nos Is, quando tive a oportunidade de participar. Fiquem atentos. Em breve nós teremos a vacina da Johnson, que vai ser uma única dose. Acho que isso muda a realidade para um país como o nosso, de dimensões continentais, e eu estou acreditando muito, deve sair os próximos resultados, claro, desde que ela seja comprovada, desde que ela tenha aprovação na Anvisa, né? Mas a Johnson é uma empresa que a gente confia, né? As nossas crianças usam produtos da Johnson, enfim, e a gente confia, e eu espero que o governo federal faça uma grande aquisição também das vacinas da Johnson, que, repito, uma dose única. Imagina, país como o nosso, de dimensões continentais, olha a economia de logística
que nós teremos. E claro, um grande orgulho para a cidade, a única fábrica da Johnson no Brasil fica em São José dos Campos, né? Então para nós, não tem como perguntar a você, quer dizer, você tem tido contato com a Johnson e sabe que a coisa caminha bem, é isso? Exatamente, até onde a gente pode falar é que talvez nas próximas 10 dias nós teremos novidades em relação à última etapa das fases da vacina da Johnson. E eu espero que o governo federal, claro que tem a questão de valor, tem um monte de coisa envolvida, né? Mas do ponto de vista técnico, eu acredito muito que essa vacina seria o ideal para vacinar o Brasil, repito, que é um país tão grande e que às vezes só a logística para chegar num determinado lugar, imagina lá no Amazonas, naquelas comunidades tão distantes, uma única dose pode economizar muito a logística. É melhor parar de comprar leite condensado e chiclete e comprar vacina, né? É sempre melhor, nesse momento não tenha dúvida. Agora são 7h23. Repita. 7h23. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Agora 7h26. Repita. 7h26, vamos aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$6,54, com alta de 0,94%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones caiu 1,11% e fechou a 30.593 pontos. O Nasdaq também em baixa 0,16% a 13.300 pontos. No Brasil, o Ibovespa teve queda de 0,6% na quarta-feira, ontem, e fechou a 115.733 pontos. Já o dólar comercial subiu 1,36% e fechou a R$ 5,39. Muito bem, aqui hoje conosco o prefeito São José dos Campos, Felício Ramuto, respondendo as perguntas dos ouvintes. Temos agora sobre educação, né, Eloy? De um ouvinte aí que mandou o áudio pra gente, o Cícero. Né? Vamos ouvir então. Bom dia, meu nome é Cícero Souza, eu sou morador do bairro Jardim Cruzeiro do Sul, São José dos Campos, há mais de 4 anos. E eu tenho uma filha que já está na 4ª série, e faz 4 anos que eu tento escola. A escola é na porta da minha casa e eu não consigo vaga. E eles falam que é por abrangente, mas como abrangente? Eu moro no portão da escola, então eu deveria ter essa vaga garantida. Que eu saio do Cruzeiro do Sul para levar minha filha no Bosque dos Eucaliptos para ela poder estudar. Eu queria saber o porquê que eu tenho uma escola no portão da minha casa e eu não posso usar. Perfeito. Aí a pergunta do Cícero, que há 4 anos ele tenta colocar a filha dele na escola e não consegue, ele mora em frente à escola. E o que você pode falar para esse ouvinte, prefeito? Claro, bom, esse é um desejo de muita gente, né? O Cícero, provavelmente, pelo que eu entendi, a filha, né, estuda numa escola municipal, no Bosque, devia ser onde ele morava antes, né? Então ela estuda no Bosque. Quando ele mudou há 4 anos para Cruzeiro do Sul, você tem não só a área de abrangência. A área de abrangência é um dos critérios. Onde é Cruzeiro do Sul, prefeito? Cruzeiro do Sul na Zona Sul, conheço bem a escola, é uma bela de uma escola. O Cruzeiro do Sul fica na Zona Sul, quando você vai indo para o Colonial do lado esquerdo, é o Jardim Cruzeiro doSul. Tá. Né? É um bairro bem Morumbi, tranquilo, então. Bem tranquilo, não, do outro lado aqui, do outro lado. Mais próximo do Colonial, antes de chegar no Jardim das Flores, antes de chegar no Jardim Bandeirantes, no República, no Nova República, né? É ali o Cruzeiro do Sul. Conheço bem, um bairro bem tranquilo, né? A escola está muito bonita, tem uma grande quadra. E nós temos, no caso do Cruzeiro do Sul, não, no caso do Cícero, isso. No caso do Cícero, não é só a área de abrangência que é critério, viu, Cícero? A área de abrangência é um dos critérios. Então, não é quem fica mais perto, né? Mas quem está na área de abrangência número 1, que deve pegar a casa dele, que está na porta da escola, e muitas outras residências no entorno ali da escola, mais próximas da escola. Depois, dentro do critério da área de abrangência, existem outros critérios. Se tem irmão que já estuda na escola, então se aparecer alguém que mudou para o bairro, tem uma pessoa, um irmão que já estuda na escola, ele tem direito de ir. Então tem
uma série de critérios e isso é definido pela Secretaria de Educação. O que a gente pode dizer para o Cícero são duas coisas. Primeiro, que a Secretaria de Educação está à disposição dele para tirar as dúvidas dele em relação, porque tem uma fila que fica publicada. Qual é a posição da filha dele e por que 3, 4 pessoas às vezes estão na frente dele nos critérios. A gente consegue abrir isso. Isso ele vê ele pode ir até a Secretaria que nós atenderemos ele lá. Própria sede da Secretaria, se tiver curiosidade. Na Vila Industrial. Isso, de ver isso. Então, essa é a primeira questão. E a segunda é se o Cícero souber de alguém, né, tiver alguma denúncia para fazer de alguém que ocupou a vaga sem ter os critérios, ele pode encaminhar até para o meu gabinete, que isso a gente não admite, e vou dizer já. E eu estou dizendo isso porque eu sei que não acontece, tá? É muito criterioso. Clemente, chega a ponto dos nossos diretores de assistente social ir na casa da pessoa para ver se o endereço que ela declarou é aquele endereço que realmente ela mora. E muita gente foi descoberto que não era o endereço que a pessoa morou. Deu um endereço, às vezes, de um tio, de uma prima, para poder estudar numa escola e, na verdade, não era o endereço da criança. Então, a gente é muito criterioso nisso e isso funciona muito bem, sem qualquer tipo de interferência. Da prefeitura, prefeito? Não, aí não dá vaga para criança. Não dá vaga. Claro, não dá. Faz toda uma checagem. Você vai avaliar da Cruzeiro do Sul, lá no Bosque, quando ele está falando que coloca a criança dele, há 4 anos ela estuda. É na Zona Sul, mas é longe, né? É uma distância mais ou menos, né? Se ele for de carro, uns 10 minutos, né? Porque se for de ônibus, mais. E com uma escola na porta de casa e 4 anos tentando, é muito... Só que existe um critério. Sim, claro. E existem mudanças, né? Como o caso dele, ele mudou, né? Na verdade, ele não morou lá a vida inteira, pelo que eu entendi. Ele mudou para o Cruzeiro do Sul. E é assim mesmo. Agora, que bom, pelo que eu entendi, a filha estuda numa escola municipal, né? E eu espero que o Cícero, ele tem que ver qual é a ordem. Era bom ele ter falado, minha filha está em 4º, 5º, 6º. Por que essas 3, 4 pessoas estão na frente dela? Aí a gente explica lá na Secretaria de Educação. Ou seja, se tem fura-fila na vacinação, as pessoas ficam preocupadas se um fura-fila na educação, né? É verdade, mas aqui posso dizer, sem medo de errar, que não tem fura-fila da vacinação e não tem fura-fila na educação. Prefeito, tem uma pergunta aqui também do Felipe Borsoi. A escola lá do Cruzeiro do Sul, a Luísa Levina, escola. Tá. Lá do Cruzeiro do Sul. Tá certo. Ele quer fazer uma pergunta, quando vai dar uma arrumada nas avenidas, sentido Zona Leste, prefeito? É a pergunta aqui do Felipe Borsoi. Ele não diz qual avenida, né? Fala sim, ele fala aqui que na avenida ali na JK, Sebastião Gualberto, enfim, né? Ali na região da Vila Guarani, eu acho que é isso, né? E também, onde mais aqui, na Barbacena, enfim, aquela região leste mesmo, né? Questão de trânsito também, né, Clemente? Hein? A questão que ele coloca também é por conta do trânsito, daquela confusão que sempre fica por lá no final do dia, na hora do Sebastião pico, Gualberto, né? A Secretaria de Manutenção, a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo um projeto para Sebastião Gualberto, duplicação, tanto do lado do parque da cidade, quanto do lado da Zona Leste. A JK ali, nós temos uma grande mudança no túnel do gás, muitas obras. Acabamos de fazer a nova rotatória da Vista Verde, entregamos. Então a Zona Leste, sem medo de errar, pode dizer que é uma das regiões que mais recebeu investimentos em obras de infraestrutura. A própria via Cambuí, ligando a Zona Sudeste com a Zona Leste, né? E claro que a cidade, assim como é o nome dele? O nome dele é Felipe Borsoi. O Felipe, a cidade não pode e não deve parar, deve continuar mudando para melhor. E ele tem razão em colocar. E a gente tem alguns projetos, inclusive, de uma futura duplicação da JK, com construção de uma ciclovia para ligar até a Vista Verde. Então tem sim, aliás, projetos. Tem um projeto muito bom que é a região ali na Vila Santa Terezinha, é isso, né? Um projeto futuro. Isso, do trilho do trem, da gente conseguir vencer aquela divisão do parque da cidade com o trilho do trem. Existe um projeto também, mas é um projeto bem grande, né? Onde a gente se comprometeu a pelo menos estudar uma solução para aquela região. Aliás, prefeito, o Ministério Público, também a Defensoria Pública chegaram à conclusão que da eficiência da Ponte Estaiada, né? Isso foi para você um troféu de primeiro lugar. Na verdade, para mim nenhuma surpresa, né? Para mim nenhuma surpresa, né? Quando a gente começou uma obra que é um orgulho para a cidade, Estado da Arte de Engenharia, beneficia mais de 50 mil pessoas por dia que passam ali nos ônibus, além de mais de 100 mil veículos, né? Gente que sai mais tarde de casa porque agora passa mais rápido ali. Para nós era muito claro, aliás, para a equipe técnica da Prefeitura, os engenheiros de carreira da Prefeitura que nos ajudaram no projeto, na concepção, na ideia, o próprio secretário que é funcionário de carreira,
banheira, né? Tudo isso foi visto. Foi questionado, o Ministério Público entrou, um perito resolveu fazer uma análise e chegou à conclusão daquilo que a gente já sabia, que é a melhor solução de engenharia para vencer aquele problema que existia. É claro que, além de trazer uma solução de mobilidade urbana, a obra ainda trouxe o estado da arte de engenharia, uma grande beleza urbana, né, ali para a cidade, um ponto onde, aliás, hoje, está sendo ponto. Hoje tem um protesto lá dos comerciantes. Exatamente isso que eu ia comentar agora. A gente está recebendo informação de vários ouvintes, inclusive com vídeos, e a situação, inclusive, do trânsito ali no sentido Shopping Colinas já está complicada. Parece que o protesto já está acontecendo. O trânsito está bem difícil. Inclusive, você que ouve o Jornal da Manhã, se puder evitar aquela região nesse momento, faça isso, porque está complicado. Os nossos motoristas mandaram, inclusive, vídeos mostrando como é que a situação está por lá agora. Se puder evitar a região, evite. Se Neste quiser momento. participar, participe. É um ato democrático, claro. né? Eu digo assim, no sentido de quem está indo para o trabalho agora, procure evitar, porque senão você vai se atrasar. E não adianta ficar estressado, porque cada um Agora, tem o direito é um ato democrático. Não vai rodar mesmo. Que eu espero que não interrompam as vias, que permitam que as pessoas passem, mesmo que com uma certa lentidão, mas é um ato democrático que a gente respeita esse exercício da democracia, né? Ainda mais se tratando de gente que está pedindo de volta o direito de trabalhar. Nada mais justo, apesar de que no momento onde a gente tem dificuldades imediatas de atendê-los. Como é que você analisou aquele protesto dos proprietários de lojas de automóveis do Vale do Paraíba vindo a São José para fazer essa carreata, e o pessoal acabou terminando o evento na Ponte Estaiada, e muitos veículos, se eu não me engano, mais de 60 foram multados por travarem a Ponte Estaiada. Procede isso, prefeito? Eu acredito que sim, né? Porque na verdade o que a gente deixa claro, né, é que faça-se o ato democrático, mas respeite a fluidez de trânsito. Nós também temos que respeitar uns aos outros, né? E acho que fazer o protesto é legítimo, correto, deve ser feito, né? Mas respeitando os outros, é o que a gente coloca. E se houver travar o trânsito, pararem e fecharem a rodovia. Inclusive esse protesto, no início dele, até os agentes de trânsito estavam acompanhando o protesto. Isso, ele veio bem também, até chegar na ponte e eles resolverem travar 100% da passagem ali, e ali sim estacionarem. Aí a gente não pode deixar, independente de ser protesto ou não. Mesmo sendo protesto, tinha outras opções. Poderiam ter parado o carro nas vias laterais. Se eles não tivessem interrompido o trânsito parando nas duas pistas, não teria algum problema. Essa foi a informação que os agentes de trânsito nos passaram. Prefeito, várias pessoas reclamando sobre ônibus lotados aqui em São José dos Campos. Inclusive, algumas dessas reclamações dão conta de que existem motoristas e cobradores com a doença Covid-19 e muitos deles afastados da função. E isso atrapalhou um pouco ao trabalho do transporte coletivo na cidade. O que o senhor fala sobre isso para o ouvinte? Você tem essa informação, prefeito? Olha, primeiro que a gente tem acompanhado a questão dos cobradores e motoristas, nenhum índice acima do normal da cidade do ponto de vista de contaminação. Eles não são mais contaminados, nem menos contaminados por conta de atuarem dentro do veículo, dentro do ônibus. Mas existe sim um compromisso da empresa, independente disso, ela tem que ter motoristas extras para manter a tabela de atendimento. A tabela não mudou mesmo com a mudança da fase. A tabela de horários permaneceu a mesma, né? Agora, é interessante saber pontualmente qual é a linha, qual é o horário, para que a gente possa tentar melhorar o impacto ali daquela linha. Eu acho que é a região aqui do Putim, que o pessoal reclamou. Eu tive uma informação de 2 ou 3 pessoas que reclamaram. Mas depois, se puder passar para a gente, sempre é bom o horário e tá bom. A região. Qual é a saída do ônibus e qual é a linha? Muitos ônibus lotados, prefeito. Isso realmente também não é um fator bacana nesse momento onde a pandemia está tomando conta, né? Não é o ideal. Apesar de que é bom a gente dizer, são duas coisas que cada vez mais fica mais claro na questão do enfrentamento da pandemia. Primeiro, a importância do uso da máscara, né? Infelizmente muitos não usam, né? Nós estamos aqui com distanciamento, por isso que não estamos de máscara. Eu também, né? Também já tive Você já teve Covid, né? Mas estamos no distanciamento correto, né? Tanto é que a Jovem Pan está há muito tempo trabalhando desta forma, e vocês não tiveram nenhum tipo de problema aqui, né?
A verdade, tivemos sim, né? O Eloy teve a Covid e o Senna também, né? Os dois tiveram já? Já tiveram. Mas a Giovanni escapamos. O grande perigo dessa... Mas a prova é que eles não passaram para você. Isso que eu ia comentar. O grande perigo dessa doença é exatamente isso. A gente nunca nem imagina onde pode pegar isso. E certamente não foi aqui. Nem eu, nem o Senna. Porque a gente teve em períodos diferentes e o restante da turma, graças a Deus, não tiveram. Eu confesso que eu não tenho a menor ideia de onde eu peguei, com todo o cuidado que eu tenho, evitando de sair, usando álcool, higienizando, máscara e tudo mais. Eu realmente não tenho a menor ideia onde eu peguei. E cada vez mais as pessoas falam, viu, Clemente, que essa questão das superfícies de contato não são um ponto predominante. De fato é a saliva, né? E no ônibus todos estão de máscara. Sim. As pessoas não costumam conversar, né? Bater papo, né? Então ficam ali na sua posição. E isso se comprova pela pesquisa que a gente fez também, viu, Eloy? Nós ligamos para as pessoas que usavam ônibus, né? Que foram contaminadas e perguntamos se elas achavam que tinham pego dentro do ônibus. A grande maioria disse que achava que não. Que, não, era alguém da minha família que me passou, foi o outro que me passou, e não exatamente dentro do ônibus. Eu tenho, por exemplo, alguns amigos que têm alguns tipos de atividades comerciais e também 4, 5 funcionários pegaram, por exemplo, e eu perguntei, eles vão de ônibus para lá? Não, eles têm moto, vão de moto trabalhar. Então a gente está de olho. O que tem acontecido é que, claro, óbvio que deve ter gente também, assim como em todos os lugares da cidade, que acaba se contaminando dentro do ônibus, fora do ônibus, no ambiente de trabalho, em casa. O que a gente percebe cada vez mais é que alguém se contamina fora e lá leva para casa, e na casa normalmente é onde você toma os menores cuidados com a sua esposa, com seus filhos, e acaba replicando essa contaminação também dentro de casa. Sim, eu tenho um grande amigo que usou uma frase que eu acho que resume bem essa situação: são os pequenos deslizes, exatamente aí onde está o maior risco. Quando a gente sente segurança, é aí onde acontecem os pequenos deslizes, né? Mas também, falando do enfrentamento da pandemia, aí um avanço que a gente teve muito grande, que você noticiou aqui, foi a questão dos testes do cotonete, que agora o resultado sai na hora, né? Isso me incomodava muito, e muita gente me perguntou, mas prefeito, por que você não fez isso antes? Né? Porque a gente mandava para o Adolfo Lutz. E aí começou a ter a espera de 15, 20 dias para sair um resultado. Né? Claro que a pessoa fez o tratamento, ficou isolada, mas sempre a pessoa quer saber, será que eu estava mesmo? Aí passa 20 dias, ela ficou boa, aí que ela vai saber se era positivo ou se era negativo. Então isso me incomodava muito. No final do ano, a Anvisa aprovou um novo teste, que é isso que nós estamos fazendo, por antígenos. Nós compramos num laboratório reconhecidíssimo, chama-se Abbott, compramos os testes, 50 mil testes, né, para que a gente pudesse dar o resultado agora na hora. Agora, não é para qualquer um fazer o teste. Tem que ter sintoma, então tem o protocolo, tem que ser o dia correto. Ela começou a ter sintoma hoje, então não é a hora, daqui a 2, 3 dias. Então isso também agora mudou muito, essa questão da testagem em São José, por conta dos testes do cotonete, que o resultado agora sai na hora. 7h41. Repita. 7h41. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h44. Repita. 7h44. O prefeito está aqui com informação aqui do ouvinte aqui, o Fábio do Jardim Aquários, perguntando o prazo sobre a questão da poda da grama das praças, bem como o fumacê no Jardim Aquários. Aliás, também várias pessoas reclamando de pernilongos na região ali do Aquários, lá de Santana, prefeito. Reforçamos as equipes, né, do fumacê, estão em todas as regiões, e tem acho que vocês divulgam aqui, né, a data dos bairros do fumacê, e tem uma grande programação no site, e já vai divulgar aqui na Jovem Pan. Pode falar já, Eloy, do fumacê. Vamos deixar o ouvinte já informado sobre o fumacê, né? Hoje a previsão é para o Jardim Castanheira, na região leste, né? Hoje. Jardim Castanheira, Paraíso do Sol, Nova Michigan e Jardim Nova Flórida. Também Chácaras Araújo, Residencial Ana Maria e Águas da Prata. Jardim Rodolfo 3, Jardim Americano, Chácara Pousada do Vale e também Recanto do Vale. Previsão para hoje, quinta-feira, região leste. Tem a programação da semana no site, reforçamos as equipes, e agora temos também equipes fazendo fumacê nos bueiros, né, também da cidade, para reforçar, porque de fato, vou falar para você. Mais a conta, né? Tá, não, por exemplo, no meu bairro,
passaram semana passada. E o pessoal já estava reclamando de novo, e aí tinha um grupo de pessoas do bairro já falou, não, mas semana passada o Fumacê passou. Tá incrível mesmo, porque mesmo passando uma semana antes ainda já aparecem mosquitos. Prefeito, e no caso dessas pessoas, elas podem fazer a solicitação pelo 156, é bom, né? É muito bom. Qual é digamos assim, a quantidade de pessoas que tem que pedir uma determinada região, ou se 2, 3 pessoas pediram de um prédio inteiro, isso é levado em consideração? Como é que funciona? Não tem uma quantidade específica, mas um ponto mais específico, mas existe uma programação. Mas a gente encaixa na programação quando tiver uma região com um surto muito grande, certo, avisado pelas É que a semana passada a gente recebeu uma reclamação das pessoas que moram naqueles prédios ali em frente ao Parque da Cidade, diz que a situação estava bastante complicada e não tinha previsão ali por ali. Então, ainda. É que às vezes a pessoa, como aconteceu, por exemplo, lá no meu condomínio, né? As pessoas falam, não, precisa passar o Fumacê aqui, só que já tinha passado semana passada. Às vezes passa, a pessoa nem fica sabendo, né? Não vê. Porque a gente não deu um aviso, né? Que já passou sim. o Fumacê. Então também tem que tomar cuidado e essa questão. Prefeito, agora suas considerações finais, o tempo que se esgotou, e para a gente poder fechar e gastar a entrevista com o senhor hoje aqui. Obrigado, Clemente. Primeiro, a notícia sobre o ranking do empreendedorismo da Endeavor, né? Onde São José foi a primeira cidade do interior a ser uma cidade considerada competitiva para empreendimentos. Então, isso deixa a gente com muito orgulho. A 6ª posição, na frente delas, capitais e região metropolitana. Então, um grande orgulho para a nossa cidade. Mesmo que nesse momento difícil, onde a gente aqui acaba se solidarizando também com esses comerciantes que estão passando por um ano muito complicado e imaginaram que o início de ano pudesse ter uma perspectiva diferente e a pandemia, infelizmente, já impediu eles de realizarem aquilo que eles gostam de fazer, que é abrir às vezes sua loja, seu restaurante para poder atender os seus clientes. Olha, peço a compreensão, imagino as dificuldades e sei que em breve nós devemos sair dessa situação da fase vermelha para que a gente possa continuar retomando a economia. Vale lembrar que o ano de 2020, a retomada da economia foi muito forte, viu, Clemente? A gente tem números dados, outubro, novembro e dezembro foram anos muito bons para o comércio, para a indústria, e a gente quer continuar assim que essa fase vermelha passar. Tá virando mês, prefeito, educação, a volta às aulas, como é que está a situação? Isso, para encerrar, terça-feira teremos uma coletiva do secretário de Educação e sua equipe para dizer as regras e a data do retorno, confirmando a data do retorno das aulas, que é muito importante que a gente dê a oportunidade para as nossas crianças voltarem à sala de aula, mesmo que de forma escalonada. As escolas particulares já começaram e agora serão as escolas municipais, a partir do dia 8. Perfeito, muito obrigado, bom dia, sucesso. Eu que agradeço, bom dia a todos. Agora 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Rua Guaianazes, em Santana, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, e também na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas. Todas estas vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Estradas. Informação para o motorista de São José dos Campos. Evite neste momento o anel viário no sentido Shopping Colinas, ali quem vai em direção à Ponte Estaiada. Neste momento o trânsito está parado por conta de um protesto que acontece ali na altura do posto Chaparral. Então evite essa região de São José dos Campos nesse momento, o trânsito parado agora. Rodovia Presidente Dutra tem lentidão também no sentido São Paulo a partir de Guarulhos. A gente continua com pelo menos 3 pontos por lá, 208 na pista expressa, 219 na pista marginal e 227 também na pista marginal, já quase na chegada a São Paulo, todos os pontos aí por causa do excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna também segue com lentidão do quilômetro 23 até o 18 no sentido capital, também por causa do excesso de veículos.
O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto tem tempo bom, trânsito fluindo bem. A mesma situação na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas têm trânsito livre, tempo bom neste momento. Apenas a Tamoios tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. 7h53, espaço para os esportes aqui no Jornal da Manhã. O São Paulo treinou na manhã de ontem de olho no duelo com o Atlético Goianiense e neste domingo às 4h em Goiânia pela 33ª rodada do Brasileirão. O time é o segundo colocado no Brasileirão com 58 pontos, 4 abaixo do líder internacional e vive um jejum de 6 jogos sem vitórias. Dono da pior defesa dos clubes da Série A em 2021, ao lado do Botafogo, o São Paulo busca uma reabilitação. Mesmo pressionado, o técnico Fernando Diniz está mantido no cargo. E hoje, pelo Campeonato Brasileiro, temos Bahia e Corinthians às 7h da noite, pela rodada, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E pela 23ª rodada também, Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo às 8h da noite. E agora vamos até Brasília. Está na hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O primeiro comentário de hoje se refere àquele barulho que fizeram na rede social sobre gastos do governo com comida. A gente incluindo Forças Armadas, hospitais universitários federais, universidades federais, presídios federais, Ministério da Saúde, mais aquelas pessoas que nos gabinetes precisam almoçar no próprio gabinete, né? Dá umas, de Forças Armadas, é claro, dá umas 500 mil pessoas, eu calculo assim, né? Então fizeram um barulho danado e a gente vê que os gastos não são tantos. 15 milhões de leite condensado, muito bom. Digamos que numa licitação, leite condensado custa mais do que isso, mas consigo comprar por R$5 a lata. Dá 3 milhões de latas. Para 500 mil pessoas, né, vai dar, por ano, vai dar 6 latas por pessoa por ano. Por ano. Ou seja, uma lata a cada 2 meses. Eu acho que dá, né? E agora todo mundo fica sabendo que lá para a Amazônia, inclusive a FUNAI leva leite condensado, porque o leite comum não dá naquela região tão quente assim, né? Se ficar armazenado, estraga. O leite condensado não. Além do que é usado para fazer sobremesa. Não é para ficar só passando no pão como o hábito do presidente, né? Que todo mundo diz, o presidente que botou leite condensado na piscina para nadar, né? Uma coisa não cabe na cabeça das pessoas. Eu fiquei admirado quando vi chiclete, só que não era goma de mascar que foi comprada pelo Ministério da Saúde para tirar o hábito ou vício do cigarro, com nicotina. Na hora que a pessoa está desmamando o cigarro, né, mastiga esse chiclete que tem a nicotina. Mas o grosso mesmo foi arroz, feijão, carne, batata, salada, enfim, temperos, essa coisa para fazer a comida para tanta gente, né? Fizeram um barulho imenso. Mudando de assunto, o presidente está preocupado com a greve de alguns agrupamentos de caminhoneiros e hoje fez um apelo, conversou com muita gente, para que, inclusive, não haja nenhuma manifestação de bloqueio e está propondo aí que os governadores participem de um esforço de redução de imposto sobre o diesel, né? Porque a Petrobras já foi dilapidada em governos anteriores, com roubo, com desvios, mas também com preço político de combustível, que foi mantendo o preço do combustível com prejuízo, né? E não dá.
Tanto que recém houve um aumento no diesel, né? Então, reduzindo o PIS/PASEP de um lado, o lado federal, e reduzindo ICMS do outro lado. E, aliás, o presidente ontem também foi preocupado com bares e restaurantes, foi lá no gabinete do ministro Paulo Guedes para ver se dá para fazer algum tipo de financiamento ou algo assim, para que não haja desemprego de garçons, de cozinheiros em bares e restaurantes, né, que são atingidos por fechamentos que são ordenados por governadores, e o presidente não tem força para desfazer o que os governadores e prefeitos fazem, conforme determinou o Supremo, né. A força do presidente na administração da crise vem em último lugar. Primeiro governadores e prefeitos. Eu diria até que devia ser primeiro prefeitos, né? Me parece que é o lógico, o prefeito que está mais na ponta e sabe onde dói, né? Então, foi isso. Bom, eu queria registrar aqui, só por curiosidade, que eu fui fazer uma palestra na Marinha ontem para oficiais superiores do Centro de Comunicação Social. Fiquei sabendo que lá, à exceção do chefe, todo mundo já pegou Covid. Ninguém foi hospitalizado e todo mundo usou a hidroxicloroquina e a ivermectina, né? Então aí os resultados, as pessoas ficam perguntando, né? A ciência, não, a ciência é isso. A ciência é observação, a ciência é experimentação, né? E o que a gente está vendo aí está dando resultado. Bom, eu queria encerrar falando da dívida, porque outro dia o presidente disse que está complicado, porque o Congresso está querendo, quando voltar aos trabalhos semana que vem, examinar a possibilidade de mais um auxílio emergencial. Porque a dívida brasileira, a dívida pública, subiu muito nesse ano, quase 18%, está em 5 trilhões. Né? São papéis que o governo emite para dar conta de auxílios, no caso, né? Só em pandemia deu mais de 650 bilhões, né, de gastos do governo. Então, chegando a 5 trilhões, é muita dívida do governo. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas em ponto. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.